o Gabigol é mais a cara dele do que o Pedro. Sim. Porque a resposta que o Sampaoli dá, eu queria um ataque mais móvel. O Sampaoli gosta de time que fica trocando de posição. Sim. O Pedro é mais o centroavante. Isso traz a ele um monte de vantagens. Inclusive, ele é convocado para a Copa do Mundo também por causa disso, por ter essa característica. O Sampaoli gosta mais de atacante assim. Então, se o centroavante dele, se ele tiver que escolher um centroavante, se for um centroavante que possa eventualmente aparecer pelo lado, para alguém ocupar no meio, ele vai preferir. Então, como ele quis colocar Cebolinha e Marinho pelas pontas, abrindo mais o jogo e um centroavante, ele escolheu o Gabigol, porque o Gabigol é um jogador que vai ter mais essa movimentação mais também. móvel. Essa é a tendência do Sampaoli a partir de agora? Não, acho que não. Acho que até jogo a jogo. Até por tudo que a gente falou, de característica de mudar Ele muda, a tática ele muda toda de hora. acordo com o adversário, eu acho que não tem nenhuma... Olha, é um ou outro no time. Eu acho que não vai ser isso. E eu acho que a saída do Pedro desse jogo fez sentido, tanto na questão tática, dentro do que ele pretendia, na questão técnica. O Pedro não fez um grande jogo hoje. Acho que foi uma atuação apagada. O Gabigol foi melhor do que ele, então caberia mesmo a alteração, a saída do Pedro para a entrada do Matheus França nesse contexto. E a impressão que me deu, não sei se vocês tiveram também essa... Da coletiva dele, na hora que ele fala disso, o que acabou perdendo o jogo, o erro é do técnico, foi um jeito meio de não falar, porque olha, eu fiz o que eu poderia, acho que as mudanças foram ok e a gente perdeu o jogo mesmo assim. Então meio adotar um clichêzão assim, para evitar falar que foi adequado o que o Flamengo fez, que para mim foi, e falar que foi uma derrota muito mais circunstancial do que qualquer outra coisa. Então, pareceu mais nesse sentido. E para falar um pouco do Inter, que foram duas coletivas, né? Então, falar um pouco do Inter, a questão do jogo da virada. O jogo contra o Metropolitanos foi um jogo que o Inter bombardeia e faz um gol só nos acréscimos. Era para ter sido 4. Não foi um jogo ruim do Inter, foi um jogo que, de fato, o Inter teve dificuldade de transformar em gol, mas assim, até de volume. Agora, para mim, esse jogo é mais jogo de virada mesmo. É esse jogo. Sim. Porque ganhar de um time forte, acho que o trabalho do Mano deste ano estava precisando de um carimbo assim, porque o Inter tem tido problemas engrenais nos últimos tempos, já desde a época do Cudê, ganhou um ou outro, mas no geral tem tido um retrospecto negativo. No Gaúcho acabou se dando mal e precisava talvez de um carimbo, de um grande resultado, porque o Inter hoje é um dos clubes mais difíceis de se trabalhar no Brasil. Eu imagino que ser treinador do Inter deva ser insuportável por causa de todo um ambiente político que existe em torno dele. O Inter é um time que politicamente tem dois grupos muito fortes que ficam brigando pelo poder. Tem eleição neste ano, no final deste ano tem eleição. Então, já tem muito um grupo querendo minar o outro. Então, e daí, no final das contas, isso acaba indo até nas discussões, nas redes sociais, na imprensa. Então, atrapalha muito. E parece que o Inter é atual vice-campeão brasileiro, caramba. Assim, começa o ano, o Inter sob desconfiança, a torcida boicotando, não, cornetando, parte da imprensa cornetando e sei lá o quê. E o Inter é atual vice-campeão brasileiro e parece que não carregou nada do ano passado. Assim, nenhum crédito de ter sido vice-campeão brasileiro foi carregado. E daí já chega nesse ano, só paulada. Acho que uma vitória dessa dá uma tranquilizada. E acho que não é à toa que os técnicos que se deram bem no Inter nos últimos tempos eram técnicos... Acho que eles trazem... Porque a gente está acostumado a ver algumas coletivas que o treinador, não, nosso time jogou muito bem. Você fala, que jogo ele estava olhando? Foi uma coletiva muito lúcida dos dois lados, o Mano falando dessa questão de enfrentar um time com a qualidade técnica que tem o Flamengo e de quanto ele consegue dar o resultado. E assim, o que a gente tem que avaliar é que o Flamengo até... uma semana, 2 semanas atrás, era um time que perdia e a gente falava muito da desorganização tática da equipe, né? De uma falta de entendimento do que era um sistema de jogo do Flamengo. O Flamengo perde hoje, como o Dom que disse, por mais uma circunstância de jogo do que propriamente o Flamengo ter feito um jogo ruim, ter merecido perder porque não conseguiu jogar, não teve ideia de jogo, não. Perdeu porque o futebol é assim, um vai ganhar ou vai empatar, né? Porque os dois saírem razoáveis, ou um time vai acabar perdendo. E o Flamengo teve construção para vencer o jogo. Assim como o Internacional, dentro das suas características de abdicar um pouco mais da bola e sair em velocidade, foi lá e conseguiu o resultado. O jogo poderia ter terminado de uma outra forma. Eu acho que esse é o ponto principal. Para o torcedor flamenguista que viu o jogo hoje, óbvio que nenhum torcedor gosta de perder, né? Ainda mais pensando em início de Campeonato Brasileiro, você conseguir o máximo de pontos possíveis para brigar pelo título, tem times fortes vindo por aí para tentar a taça do Brasileirão, mas é um Flamengo que hoje perde diferente das circunstâncias dos jogos que perdia até 2 semanas atrás.
Era um Flamengo que perdia sem característica, sem vontade, sem intensidade, sem movimentação, sem articulação. Era um time que parecia não tinha tesão de estar no campo. Hoje já é um Flamengo diferente. Sem saber responder ao que o adversário apresentava. Exatamente. Esse jogo não. O Flamengo tem um momento... O Flamengo parou de ser reativo. O Inter estava melhor no começo do segundo tempo, o Flamengo se mexe para ganhar terreno. Acho que o Flamengo do Vitor Pereira só teve um jogo em que fez isso, em que ele soube responder à situação do jogo. Foi no 2-0 contra o Fluminense no jogo de ida da final do E Carioca. olha lá. Só aquele. A gente está vendo os melhores momentos aí, o gol do Gerson, né, que abriu o placar. E depois o Inter com 2 gols para virar o jogo. E o segundo foi um gol polêmico. A gente falou um pouquinho na abertura aqui da discussão sobre o que foi o segundo gol do Inter, da virada para cima do Flamengo. A gente vai dar uma olhada aí porque os torcedores rubro-negros estão reclamando aí do lance. A gente vê o gol de empate do Inter, até na jogada do garoto, o Dom que chamava a atenção, né? Como ele... O Jean Dias. Não, o Wanderson. Como ele gira bem e consegue sim. fazer o toque ali para... Foi o jogador com mais chances criadas em toda a partida. E chamou a atenção Nossa, esse que lance. golaço. E aqui o segundo gol, justamente o gol da virada do Inter, gol do Maurício, ele acho que não tem nem 2 minutos em campo e já vira o jogo. E a simulação é o ponto de reclamação dos torcedores do Flamengo, porque no entendimento deles a arbitragem deveria olhar para isso, já que, como o Biratã até trouxe aqui, né, a informação correta seria um ato desportivo, né? Assim, eu imagino que não exista discussão aqui de que ele simulou. Isso não tem Ele dúvida. se jogou, não é que, não foi, houve um impacto, mas foi uma trombada de jogo e por isso que o juiz... Não, ele se jogou, ele claramente se jogou. E eu até puxei a orelha do Jean Dias por ele ter se jogado, porque assim, é uma situação clara para o time dele, ele se joga e corre o risco do árbitro ter marcado, parar para marcar falta. E o árbitro poderia perfeitamente ter marcado falta no lance. Falta antidesportiva, por atitude antidesportiva do Jean Dias, marcar falta ali e parava a jogada. O Maurício nem ia pegar na bola para poder fazer o gol. Agora, essa é uma falta que está prevista, mas nem sempre ela é marcada, né? A questão é que o árbitro também pode não ter tido o entendimento que foi simulação. Ele pode entender que... Porque eu entendo que se o árbitro no campo entende o lance como simulação, ele não tem por que aplicar, entre aspas, uma vantagem para o time que está cometendo a infração. Mas acho que ele não é da vantagem. É que, assim, muitas vezes árbitros não marcam faltas em simulações porque eles consideram que... Porque, às vezes, não é costume do árbitro. Eu não sei qual que é o histórico desse árbitro com esse tipo de jogada. Tem árbitro que não deixa passar nenhuma, tem árbitro que deixa passar mais. É um lance que assim, a regra diz claramente que tem que ser feito, mas, assim, a aplicação dela não é tão consistente. Esse, para mim, é o ponto. Eu acho que é um assunto muito mal resolvido no futebol. E eu não digo só aqui, mundial. O número de casos de simulação, para mim, ele é infinitamente maior do que o número de casos que o árbitro marca a simulação. Apita a falta, né? Então, assim, a gente não está falando de um caso específico que normalmente o árbitro para e marca e dá o amarelo. Eu acho que tem muitos casos que acontece uma simulação clara que meio que deixa passar, segue o jogo. E aí, nesse caso, tem o agravante que estava numa situação de ataque do Inter, né? Talvez o árbitro melhor deixa correr, dá sequência que o Inter